Bom, eu tô gravando com esse fone de ouvido aqui porque senão vocês não vão conseguir me ouvir. Porque o que que acontece, Terráqueos? O meu fone do celular, ele quebrou dentro da entrada. Ele tava encaixado e quebrou lá dentro. E não é que eu entortei, que eu fiz alguma merda que quebrou, não. Sozinho, de alguma maneira, ele foi soltando até que ele ficou lá dentro. Aí eu consegui puxar. Aí eu descobri que se eu encaixasse o negócio que soltou no negocinho que ficou, eu ainda consegui ouvir música. E isso eu fui fazendo por vários dias porque eu sou um idiota. Eu, em vez de procurar a solução de vez, não, eu simplesmente queria fazer ali uma gambiarra. E nisso foi dando merda, foi dando merda, foi dando merda, e aí quebrou de vez. Tem um eu não sei explicar, tá tudo fudido lá dentro e eu não consigo. Eu levei no iPlace, nem foi no iPlace, foi na Apple Store. Levei na Apple Store e os caras não conseguiram arrumar. E aí agora só funciona de um lado o meu fone, eu estou totalmente frustrado. E só consigo gravar as coisas se eu tiver com fone. Então por isso que eu tô com isso aqui. Essa foi a explicação. Tom Gerbal. Seguinte, não teve vinheta, porque obviamente estou gravando do celular, e aí eu fiz essa vinheta improvisada. Esse vídeo é pra dar umas atualizadas em vocês, meus terráqueos, um vídeo de atualização pra gente bater um papo bem cru aqui. Vamos lá, o que que acontece? Vocês sabem que eu tô passando por um processo de atualizações no Coffee Break, eu quero mudar algumas coisas, mudar algumas estratégias, eu quero padronizar o Coffee Break, focar num tema só. Eu ainda estou em dúvida em que tema eu foco e eu gravei um vídeo falando bastante sobre isso. É o próximo que vai sair editadinho aqui no canal. E sem contar que eu quero dar mais espaço pro Lazzarini editar, mais tempo, porque tava muito em cima da hora e às vezes dava falha, e eu não gosto de falhar, não quero mais falhar. Não era culpa dele, eu que mandava em cima da hora, e aí ele já tinha que editar. E aí agora, o que que a gente combinou? Eu vou ficar gravando por 2 semanas, gravando sem parar, e eu já mandei alguns vídeos para ele editar, para ele já começar agora e ter uma frente de 2 semanas, para garantir que nós não fiquemos mais sem coffee break. Então, todo esse processo de mudanças, a edição do Lazzarini com mais antecedência, mais frente, eu gravando um monte. Quem me segue lá no Instagram, Caio Marciano, com 2 As no Caio, vê que eu tô gravando todos os dias, assim, Inclusive agora eu vou gravar mais 2, eu tô só descarregando o cartão de memória ali, e aí enquanto isso eu vim falar com vocês. E fora a questão de focar num tema só, que é... Bom, vocês vão entender no vídeo que eu gravei, não vou entrar nesse mérito agora. Isso aqui é mais pra vocês entenderem porque eu estou sumido, entre aspas. Teve vídeo essa semana, inclusive tá pegando bastante view o vídeo que teve essa semana, tô bem feliz com isso. E eu vim falar também, terráqueos, de podcast. Vim falar um pouco de podcast. Hoje o Azaghal me notou no Instagram. Pra quem não sabe, Azaghal, ele é do site do canal Jovem Nerd, junto com o Alexandre Ottoni, que é também Jovem Nerd, o apelido dele. E o Azaghal me notou. Eu postei uma foto lá no meu Instagram, parabenizando os dois, porque agora tem algumas campanhas do Spotify deles nas ruas aqui de São Paulo, não sei se no Brasil inteiro, mas aqui tem bastante fotos deles em metrôs, em pontos de ônibus, porque o podcast está começando a ganhar nome. Eu ouço o Nerdcast, que é o podcast deles, há muitos anos, acho que desde 2012 mais ou menos, e agora está começando a aparecer, a vir para o mainstreaming. Sempre foi uma coisa muito underground o podcast. Eu postei a foto parabenizando eles do lado da campanha e o Azaghal curtiu, fiquei bem feliz. E isso me lembrou que eu poderia vir já adiantar um tema com vocês que tem tudo a ver com isso. E essa curtida do Azaghal acho que foi um sinal do universo. Eu acredito muito nos sinais do universo. E é por isso que eu vim falar do meu e do Vespa, para quem lembra do Vespa, meu grande amigo, do nosso possível podcast. E eu vim perguntar se vocês aí têm o hábito de ouvirem podcast, se vocês vão ouvir meu podcast, que eu quero muito que vocês ouçam o nosso podcast. Para quem não sabe, podcast é basicamente um programa de rádio na internet. É um programa de rádio. Geralmente as pessoas, os hosters, né, os donos do podcast, têm ali seus convidados em cada programa, falam de algum tema, ficam trocando ideia, alguns são de comédia, tem de todos os gêneros. São programas de rádio ali de 1 hora, 1 hora e meia de duração.
E, cara, como eu sempre tive muita paixão por podcast, eu vou ouvindo podcast no trabalho, pro trabalho e voltando praticamente todos os dias, eu sempre tive muita vontade e eu sempre quis fazer com o Vespa. E eu falava, mano, vamos fazer nosso podcast, vamos fazer, por favor, por favor. E ele sempre falava, mano, a gente tem que ter, sério, adulto, tá ligado? Tem que ser adulto pra fazer podcast, tem que ter mais de 30 anos pra ter bastante história pra contar. E eu falava, não, cara, nada a ver, a gente conta nossas histórias e não precisa só ficar contando história, dá pra falar de vários temas e trocar ideia. E aí o Vespa falou, beleza, vamos fazer. E aí agora nós vamos fazer um teste. Vamos gravar 10 podcasts. Vamos publicar esses 10, ver qual vai ser o retorno de vocês, do público, para decidir se a gente continua ou não. Por isso que eu disse que é um possível podcast. E aí eu quero primeiro saber se vocês ouvem podcast. Vocês vão me dizer, Marciano, eu ouço e ouço esse. E se vocês vão ouvir o meu podcast. Eu quero saber essas duas coisas e o que vocês acham de podcast. Pronto, 3 perguntas para vocês responderem nos comentários, por favor. Tô bem empolgado, estamos tendo altas ideias pro nosso podcast. A gente vai começar a gravar no sábado agora. Então me sigam lá no Instagram que eu vou postar algumas coisas enquanto a gente grava, fazer ali uns backstages. Inclusive, pro primeiro que a gente vai gravar, vai ter participação do Lazarino. Então, para vocês que também gostam do Lazarino, apesar dele ser o editor, ele bota bastante da personalidade dele nas edições dos vídeos aqui do Coffee Break. Então vocês vão poder ouvir o Lazarino falando, olha só que merda. Não, melhor nem assistir, nem ouvir o podcast, deixa quieto. Outra coisa que eu tinha pra falar, o que era mesmo? Vamos lá, Marciano. Vamos lá, não tem cortes desse vídeo, eu não posso esquecer o que eu tinha pra falar, tem a ver com podcast. Ah, tá. O Coffee Break continua normalmente, tá? Não vou deixar de fazer o Coffee Break por conta do podcast. O podcast eu só estou fazendo porque eu tenho muita certeza que eu quero fazer ele, mas muita mesmo, mas a minha ideia, e eu vou falar bastante disso naquele vídeo que eu falei pra vocês, que é o próximo que vai sair editadinho. A minha ideia é manter uma coisa só, e aqui no canal então eu vou continuar fazendo só Coffee Break. Alguns de vocês falam muito de fazer série, fazer não sei o que, fazer Marciano Show. Não, galera, eu vou fazer só Coffee Break, eu preciso focar. Isso é uma coisa muito minha, assim, eu preciso focar e fazer uma coisa só. Um dia, claro, eu vou fazer outras coisas, mas agora é Coffee Break, live with that, ok? E eu acho que é mais ou menos por aí que eu precisava falar com vocês hoje. Não esqueçam de comentar sobre o podcast e eu vejo vocês... eu vou mantendo as atualizações em vídeos desse estilo aqui até a gente voltar, porque eu só volto com o Coffee Break editado no dia 8 de outubro, tá? Isso é uma segunda-feira, dia 8 de outubro, mais ou menos daqui 2 semanas. Aí sim o Coffee Break volta normalmente. A programação agora é de segunda, quarta e sexta. Eu e o Lazzarini chegamos à conclusão que pra vocês não ficarem com overdose de Coffee Break, pra ele também ter como deixar a edição mais bacana, é melhor serem 3 por semana. A gente diminuiu um pouquinho a grade, mas é pra ter mais qualidade. Não adianta ter quantidade e não ter qualidade. A gente vai aumentar a qualidade do Coffee Break a partir do dia 8/10. E até lá eu vou voltando aqui fazendo vídeos como esse, tá? Pra gente continuar trocando ideia. Agora sim eu acabei. Se faltar alguma coisa, eu falo no próximo desse aqui. Saudade de vocês, terráqueos. E tchau. Até mais.